8 horas 3 minutos, na volta dos comerciais, a gente já está aqui com a presença do Jeffer Castelo Branco, que é diretor da Associação de Combates aos Poluentes, com um assunto muito importante para a nossa região. Você não pode perder, é já já. Jornal Litoral, volta já. Jornal Litoral. 8h05, estamos de volta aqui no Jornal Litoral, na Litoral FM, com o Jeffer Castelo Branco, diretor da Associação de Combate aos Poluentes, a CPO. É técnico em meio ambiente, graduado em serviço social pela Unifesp, mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em análise ambiental integrada da Unifesp, doutorando pelo programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências da saúde, tem capacitação em avaliação de risco à saúde humana por exposições a substâncias químicas pela UFRJ, é membro pesquisador do Núcleo de Estudos em Pesquisas em Saúde Socioambientais da Unifesp e traz para nós o tema Riscos do Reforço Estrutural de Suprimento de Gás na Baixada Santista. Bom dia, Jeffer. Bom dia, Roberto César, bom dia, ouvintes. É um prazer estar retornando aqui ao programa, né, para tratar de assunto tão importante para a nossa região, que é esse reforço estrutural de suprimento de gás para a Baixada Santista. Esse nome complexo, que o nosso ouvinte deve estar coçando a cabeça agora, nesse exato momento, significa didaticamente o que para que o nosso... E aonde está localizado para o nosso ouvinte se situar, Jeffer? O projeto ele trata de receber gás, né, gás natural, liquefeito, de várias partes do mundo, né, estacionar um navio no nosso porto, aqui praticamente no centro da cidade, um navio gigantesco, com gás liquefeito, e através de uma tubulação de 8,5 km, levar até Cubatão, né, esse gás, e distribuir esse gás, vai subir a serra, vai para o ABC, para todos os polos industriais, receber desse gás e utilizá-lo como matéria energética, como matéria-prima para produtos em geral. E essas operações são seguras? Olha, uma operação desse naipe, né, dessa estrutura, você vê bem, nós estamos falando de milhões de metros cúbicos de gás liquefeito, de um navio encostado do lado do centro de Santos, e tubulações de 20 polegadas, com 100 kg de pressão, né, uma carga de 1.600.000 metros cúbicos de gás por dia circulando nessas linhas, passando por debaixo de rio, por dentro de mangue. Obviamente, segurança, sempre é exigido o máximo de segurança, né? Mas é muito complexo, é muito complexo. Eu não participei das audiências públicas, foi num momento muito conturbado que houve essas audiências. Inclusive, seria até interessante que refizessem essas audiências públicas. Foi na época da eleição do ano passado, todo mundo, né, absorvido pelo momento eleitoral, e as audiências passaram que nem uma bala aqui na Baixada Santista, as pessoas não puderam se mobilizar para participar, pelo menos a grande maioria que eu conheço, né? A questão toda é justamente essa, é a questão do risco e da segurança, né? Você tem um porte de gás, né, um aporte de gás muito grande que vai chegar na nossa Baixada, um navio com milhões de metros cúbicos parado no centro da cidade, pesquisadores internacionais, né, apontam o risco que isso não só nas suas operações normais, mas também como um alvo, né, suponhamos que o Brasil dificilmente isso vai ocorrer, mas pode ocorrer, né, na atual conjuntura mundial, de entrar numa guerra, ele se torna um alvo fácil, né, e desejável de ataque militar, e explodiu um navio desse e aconteceu um grande danos de monta na nossa região. Você tem uma ideia, um navio desse, né, uma estrutura dessa explodir no nosso porto, ele tem o equivalente, segundo os técnicos, de 50 bombas de Hiroshima, o poder de destruição dele, né? Ou, se alguém se lembra, né, de 500 gasômetros. Todos nós temos a experiência da explosão do gasômetro que houve em 1967 aqui na nossa Baixada Santista, praticamente no centro de Santos, onde trouxe quase um bairro inteiro abaixo, né? Várias pessoas foram feridas e causou, vamos dizer assim, um certo preocupação em toda a população até hoje, né? Quem é dessa época, quem viveu parte dessa explosão, sabe o que eu estou falando. A empresa que cuida desse transporte de gás, qual é? Olha, a empresa envolvida nesse várias? projeto, porque eu conheço que quem está de frente é a Congás.
Obviamente deve ser um pool de investidores, né, que estão trazendo esse investimento para a Baixada Santista. E veja bem, eu não tenho nada contra o empreendimento. Ou a empresa. Ou a empresa. Eu acho que a distribuição de gás ela é muito bem-vinda, né? O que começa a preocupar a gente é que você vai ter um aporte de energia chegando, de gás para ser queimado, e você não tem uma racionalidade disso. Nós vamos parar de comer, por exemplo, consumir combustível em relação a isso, ou nós vamos aumentar a produção com mais queima de gás, principalmente nas regiões como São Paulo ou Baixada Santista, que já está com seu ar comprometido, né? A quantidade de material particulado fino, né, respiráveis e ultrafinos, que são aqueles extremamente perigosos, que entram direto pelo alvéolo pulmonar e vai direto para a corrente sanguínea, estão tudo acima do padrão exigido pela OMS, né, ou recomendado pela OMS. Então, nós temos que ponderar tudo isso, né? Um navio desse, se ele vier a ter problema, principalmente o local, né? Você tem no EIA-RIMA, por exemplo, vários locais onde esse navio pararia para poder fazer a descarga. É um navio enorme, é aqueles de cúpula, que não sei se vocês se recordam, não sei se o ouvinte pode visualizar, né? Aqueles navios que têm uma cúpula cor de abóbora, gigantesco, né? Ele vai encostar justamente na curva, né? O local, em frente à cava subaquática, é uma curva extremamente fechada, né? Nós sabemos a quantidade de navios que se descontrolam no nosso porto, né? Ou acidentes, né? O Azores, se não me engano, o navio que pegou fogo e afundou. Então, o nosso porto, ele é um porto que tem um histórico de acidentes, de abarroamentos, de batida de navios, na balsa, em todos os lugares, muito grande. Isso, num porto, entre aspas, é até normal. E se você olhar onde esse navio vai ficar estacionado, descarregando, ele fica numa curva de 90 graus em frente à cava subaquática. Um lugar extremamente estreito. Se houver um descontrole e um navio gigantesco desse for para cima desses navios, a chance de acontecer um acidente incontrolável naquela região é muito grande, né? Só queria fazer uma pergunta para o Jefferson. Primeiro, a manutenção de toda essa estrutura que vai viabilizando a remessa de gás e tudo mais, essa distribuição de gás. Como é que tem sido a manutenção disso? Você tem acompanhado, ou quem está acompanhando isso? Como tá essa situação? Olha, doutor Ivan, eu não tenho acompanhado a questão da distribuição do gás na Baixada Santista. Nós temos aqui, né, distribuição de gás agora pelas ruas, tubulação de gás, né? Toda essa rede de distribuição, inclusive que leva lá para o Planalto, né, o gás, etc. E tal. Como é que tem isso? Passa em mangue, passa em rio, passa em lago e passa também aí, fica exposto à natureza. Como tem sido essa manutenção? Sim, olha, eu não tenho, de fato, não posso falar muito sobre isso, eu não tenho acompanhado como tem sido essa manutenção, né? A única coisa que eu digo é que esse tipo de transporte de líquido por linhas, né, a manutenção tem que ser constante e efetiva, né? Por exemplo, uma tubulação dessa, nessas condições, 100 kg de pressão e 8 km, e vai ser mais extensa, porque vai subir a serra e vai para o ABC, nós ficamos preocupados justamente com esse nível não só de manutenção, mas de segurança. Por exemplo, eu não vi em nenhum relatório apresentado qual é o tempo de vida útil de uma tubulação dessa. Obviamente, a passagem de gás, tem arraste por dentro, tem a diminuição da tubulação. Qual é o tempo de vida de uma tubulação dessa? Ninguém sabe dizer, né? Essa tubulação vai passar, por exemplo, a gente olha pelo mapa que eles apresentam, por debaixo do canal de Biaçaguera, diagonalmente, numa extensão longa. Agora, por que não escolheu outro trajeto? Aquele é um canal de dragagem constante, e vai ser um canal de dragagem constante, considerando que o porto da Ultrafértil passa a ter uma movimentação, vamos dizer, sextuplicou a movimentação dentro daquele canal. Então, eu olhando o projeto, a primeira coisa que eu identifico essa linha tem que modificar o traçado, né? Para o senhor ter uma ideia, ela passa do lado de uma comunidade enorme em Cubatão. Ela passa por dentro, você olhando o traçado, de áreas com alto potencial de risco de estar contaminada, né? Então, tem um conjunto de situações ali que precisa ser melhor esclarecida. A primeira situação que eu vejo, né, para a gente aqui de Santos, a primeira situação que tem que ser resolvida é você evitar que um navio com esse poder
de destruição, se houver um acidente colocado numa situação extremamente complicada, num canal que há uma grande passagem de navios, na situação que está, isso tem que ser resolvido. Para o senhor ter uma ideia, uma descarga dessa, parecida com essa, estava programada para ser em Piruíbe, né, na termoelétrica que estava sendo projetada para a nossa região, e instalar essa termoelétrica em Piruíbe. Para o senhor ter uma ideia, o navio ficaria estacionado a 8 quilômetros dentro do mar. Quer dizer, uma certa segurança que traria para a cidade se houvesse algum problema. Agora não, aqui em Santos querem colocar um navio desse dentro da cidade, né? E aí você não conhece o sistema de segurança. Por exemplo, outra situação interessante, né? Roberto, me interrompa, por favor, se eu me prolongar muito na minha resposta. Não, por favor, fique à vontade. Eles têm, para esse navio poder descarregar, eles têm um sistema de evaporação. Um outro navio que fica ao lado desse, vaporizando o gás, né? E veja bem, pasmem, eles apresentam um projeto e a CETESB aceita esse projeto, né? Ele vem nas audiências com esse projeto, que eles vão tirar a água do estuário, passar por dentro do sistema para vaporizar o gás e joga de novo para dentro do estuário. Isso é um absurdo. E aí com prejuízos aos peixes, exatamente, a água vem gelada, começa por aí, porque o gás é gelado. Então, quando você utiliza a água para vaporizar, ela volta gelada. No ponto que ela vai estar sendo jogada, é um prejuízo para a fauna, isso é sem dúvida nenhuma. E outra, e se houver um vazamento, que não é difícil de acontecer, por dentro do processo, e essa água começar a retornar com óleo, ou com gás, ou com qualquer outro componente químico que eles utilizem no processo? É um absurdo isso, a CETESB apresentar um projeto desse, já com essa falha homérica, em Cubatão há décadas, que nenhuma empresa se instala sem você ter um circuito fechado ou de refrigeração ou de vaporização. O circuito tem que ser fechado. Você não pode utilizar e botar a natureza a esse risco, né? De você ter um desastre e esse desastre ir diretamente para dentro da fauna, né? Então nós temos um monte de problemas, né, dentro desse projeto, né, que precisa ser sanado, né? E a questão, então, se a gente vai detalhar o projeto, a gente encontra a falta de um monte de situações, né? A gente não sabe, por exemplo, cada metro dessa linha, qual é a segurança envolvida, qual é a situação de risco envolvida. Nós vamos ter controle de pressão, nós vamos ter controle de vazão, nós vamos ter controle de temperatura. Se houver algum vazamento ou alguma variável dessa, nós vamos ter bloqueios. A quantos metros vão ter esses bloqueios para garantir segurança? E se houver uma explosão nesse percurso, vamos dizer assim, como está calculado, né, os danos nesses trechos onde você pode, de fato, isolar o acidente, né? Mas tem esse isolamento? Eu desconheço. Como é que funciona todo, por exemplo, o sistema de operação desse navio de vaporização que já vem com esse defeito? De projeto, que é utilizar água direto do estuário e descartar direto no estuário, né? E não é possível fazer fazer essa operação lá no Porto de São Sebastião, em vez de fazer aqui, no lugar de fazer aqui em Santos? Será que é possível? Será que nós temos canalização suficiente para fazer isso? Olha, doutor Ivan, eu acho que se não houver canalização, tem que fazer, né? Tem que fazer e ele pararia ali em São Sebastião e se faria essa operação numa distância segura, né? Não tenho dúvida, doutor Ivan. Esse seria o desejável, né? Botar esse navio numa distância segura, longe das pessoas. Se caso acontecer algum acidente, por exemplo, né? Eu trouxe algumas imagens aqui, pena que o telespectador, o ouvinte não possa ver, né? Se esse navio houver um acidente, que não é difícil acontecer... Não, foi lá né? Tem câmera ali, ó. Não é difícil acontecer... Os danos que ele pode causar de grande e pequena monta, se você quiser mostrar para o ouvinte, é enorme. Por exemplo, né, a explosão desse navio ele pode atingir a região ali da Lemoa, onde nós temos vários depósitos de material combustível, né? E se atingir ali, obviamente, esse dano que vai acontecer no navio vai se espalhar por toda a região, podendo atingir essa região industrial da Lemoa e ampliar essa destruição que pode causar. Dominó, né? Exatamente. A mata em volta pode pegar fogo, incendiar uma quantidade enorme de área, inclusive protegida, né? Então nós temos situações aí, e o senhor tem razão, doutor Ivan, eu acho que afastar esse navio da população, levar ele para um lugar onde ele possa, de fato, ter segurança se acontecer algum infortúnio, de proteger as pessoas, e principalmente, né, situações que possam proteger a fauna, a flora, o meio ambiente, né? Isso é extremamente importante.
para nós, para toda a sociedade. Eu estou vendo aqui numa foto que você me mandou de uma apresentação detalhada sobre esse projeto. É uma tubulação de 20 polegadas com 8,5 km de extensão e começa aqui no canal Santos Cubatão, atravessa essas regiões ribeirinhas e vai até a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Essa tubulação, toda essa construção foi feita e aprovada por órgãos públicos, teve a devida fiscalização, porque você demonstra uma preocupação muito grande de que possa haver um colapso, né, nessa transmissão, nesses terminais de gás, e aí se acontecer isso, acaba com parte da cidade. Ou estou enganado? Não, você tem toda a razão, né? Além dessa possibilidade de acontecer esse colapso, né, até porque falta muita informação, por exemplo, né, um plano de contingência, se caso um navio desse se vazar gás, né? A linha de tubulação de descarga são mangotes de aço, né, flexíveis, que é muito fácil esses mangotes dar problema já na descarga normal, sem abarroamento de navio, sem contar nada disso, né? Um engate mal feito, você começar numa situação de risco, onde você tem um pequeno vazamento que não é controlado, aquilo vai aumentando, se perde o controle, e aí você tem um grande vazamento com possibilidade de explodir e acontecer realmente algo grave, né? Aí você, por exemplo, esse projeto de contingência eu não vi em lugar nenhum, né? Por exemplo, se acontecer e milhares de pessoas vierem a ser atingidas, né, de uma forma que precisem de hospital por queimadura ou por outros danos, como é que fica isso? Qual é a nossa estrutura? Foi apresentado isso? Eu não vi em lugar nenhum, né? Então tem várias questões aqui que precisam ser respondidas, né? Mas eu acho que é fundamental, né? Fundamental, né? É a questão desse navio parado no centro da cidade de Santos, perto de uma zona industrial que tem vários produtos químicos, né, que podem... E outra, veja bem, a cava subaquática, né, que é um equipamento extremamente controvertido, e eu poderia dizer até, como técnico em meio ambiente, ambientalmente absurdo, né, manter um passivo ambiental enterrado propositalmente dentro, porque uma coisa é o seguinte, é você ter um processo industrial onde é socialmente aceito, depois do tempo descobre que aquilo poluía. Outra coisa é você ter certeza do que você está fazendo, que é enterrar resíduos altamente tóxicos num buraco embaixo do leito. Isso é absurdo, isso ambientalmente não tem parâmetro, né? Eu sou da opinião que esse resíduo tem que ser tirado de lá e ser tratado. Eu acho que seria, talvez, uma posição que nós poderíamos ter aqui para o nosso Porto de Santos, que traria, vamos dizer assim, uma competência por porto de tratar esses sedimentos de uma maneira muito interessante, né? Por exemplo, nós fizemos um artigo lá na associação que eu participo, né? Eu vou até deixar com você, que o artigo diz o seguinte, o tema do artigo, profetas, santos e navios desgovernados, né? A gente fazia uma crítica da escolha da posição dessa cava, né? Porque não foi a cava que foi aprovada pelo Conselho de Meio Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente aprovou uma cava totalmente confinada, né? Essa não é confinada, é contida, apesar do empreendedor teimar que é confinada, mas nós mostramos que não é confinada, ela é contida, jamais poderia ser construído aquela cava daquela forma que foi construída, contrariando tudo aquilo que foi aprovado pelo Conselho de Meio Ambiente, né? Nós fizemos um artigo dizendo dos riscos de os navios passando por ali, não só causar erosão, como bater na cava, raspar e causar um dano naquela cava. E aí nós fizemos aqui, mostrando que você não precisa ser um profeta nem santo para ver que isso vai acontecer. E isso se agrava e se amplia de uma maneira tão absurda com a instalação de um navio descarregando gás nessas condições ao lado da cava. Inclusive nós tivemos uma audiência, eu participei da audiência, né, representando o presidente do tribunal. Tivemos uma audiência pública lá na Câmara Municipal, promovida pelo vereador Fabrício Cardoso, aliás, uma audiência bastante proveitosa sobre essa cava. E eu cheguei à conclusão que ela realmente causa muita preocupação. É um passivo bastante tóxico, né? E é uma cava realmente que está contida, apenas contida, e ela vem dificultando muito ali a situação de toda a região,
Bem como existia também um projeto ali daquele terminal verde, o T-Green, né? T-Green, né? E que também não pôde ser executado. Seria um terminal ali que traria um avanço muito grande para a região. E eu não sei como é que nós vamos tratar isso daqui para frente. Ninguém fala nada, vai tocando daquele jeito mesmo. E eu acho que não seria conveniente permanecer essa cava ali, talvez um tratamento melhor ou uma forma de isolamento completo, eu não sei como é que seria. Mas a discussão foi bastante dura, difícil nessa audiência pública, representantes de todos os lados, e a conclusão que eu cheguei é que realmente é uma situação muito difícil e bastante controvertida. Olha, eu só ouvi aqui com bastante atenção e parabenizo aqui pela solidez aí dos argumentos, eu acho que são realmente bastante oportunos. E é claro, né, o que nós estamos colocando em xeque aqui? Primeiro, do ponto de vista de gás, né, tem uma ação estratégica bastante significativa da empresa que faz justamente a distribuição de gás para a nossa região, de ampliação, isso é um fato, da distribuição de gás canalizado, que é um ativo, que é positivo, né? Então, basicamente o que a gente está falando, ampliar o gás canalizado que chega na casa das pessoas, isso é positivo, me parece que são feitos investimentos dessa ordem. Agora, o que nós estamos falando? Permitir o investimento privado é sempre muito bom, é sempre positivo, que você tenha realmente investimentos sólidos para que você possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, isso muito respaldado do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de impacto ambiental. Então, é extremamente relevante, sim, essa discussão. Eu acho aqui, Roberto, até se fosse possível, né, de repente trazer aqui um técnico da CETESB que tenha participado desse processo, para que se possa ouvir, digamos, os argumentos técnicos do ponto de vista ambiental de forma bem sólida, porque realmente é um tema que todos nós, moradores da cidade de Santos, da Baixada, temos que nos preocupar, e preocupar bastante. Ou seja, em resumo, o que eu penso? Eu penso que nós não podemos inibir de forma, digamos, prematura qualquer tipo de investimento privado que realmente busque melhoria na qualidade de vida das pessoas. E, de certa forma, isso sempre tem que ser visto de bons olhos. Agora, com os devidos respaldos técnicos garantindo a segurança, que muitas vezes também pode acontecer de um investimento ser, digamos, resumido, não ter tanto investimento assim, porque justamente deixa de se investir naquilo que se refere à segurança. E aí nós temos que estar muito bem atentos e bastante preocupados, sobretudo como poder público. Mas eu acho que realmente é bastante oportuno se fazer essa discussão para que a gente possa ter a tranquilidade da população num todo, né? Só para responder o Fábio, a gente já conversou com a CETESB, a gente debateu bastante esse assunto da cava aquática, que é maior do que o estádio do Maracanã, só para o nosso ouvinte ter em dimensões, né? E tá confinado lá, dizem que está confinado lá todo o material que foi dragado. O que a gente percebe que é uma operação mais econômica, que o correto seria ou tratar ou enterrar, e isso eu sei, porque eu participei de estudos que foram feitos na COSIPA, Uzi Minas, quando se tratava do assunto da dragagem do canal de Piaçaguera, e se apontava sempre para o tratamento e para destinar um local onde seria enterrado esse material. Essa seria a medida mais segura. Por um lado, a CETESB diz que está correto. Por outro lado, agora a gente tem navios de porte transportando gás, que vai ficar no diagrama aqui que o Jeffer acabou de me passar, bem ao lado da cava, que pode eventualmente ocorrer um acidente, romper essa cava e aí a tragédia está feita. Será que a gente vai esperar acontecer uma tragédia como foi Brumadinho, Mariana, para depois a gente ficar correndo atrás? E aí a pergunta é essa, Jeffer: o que fazer agora? Quais medidas para se tomarem em relação à cava subaquática e também essa questão dessa rede de suprimento de gás? Você vê bem, interessante, né? A questão, voltando um pouquinho para a cava subaquática, né?
alguns setores da CETESB, né? Eu costumo dizer que a CETESB ela é uma empresa extremamente interessante, nós temos que apostar nessa empresa, nós temos que valorizá-la, né? E, ao mesmo tempo, resgatar essa empresa para que, de maneira que ela possa voltar a fazer o seu trabalho digno que sempre fez de proteção ao meio ambiente, né? Vocês imaginem só, eles dizerem que essa cava é segura, né? E é tão segura, e eles vão ficar monitorando essa cava. Se é segura, para que precisa de monitoramento? Não tem sentido um troço desse. Mas aí, desculpa, isso eu acho até razoável. Veja bem, eu não consigo fazer aqui um juízo de valores, mas você ter um monitoramento, na verdade, não é nem... É uma obrigação da CETESB, é dever. Sim, mas ela empresa, então não é né? segura. Então não é segura. Veja bem, você ter um monitoramento constante, como, por exemplo, se faz, inclusive, no polo industrial de Cubatão. Sim, não, veja bem. As empresas, Fábio, elas têm um monitoramento. Claro, né? eu não, obviamente, concordo 100% com você. Você tem um processo e você monitora. Mas você não tem um processo para monitorar. Você tem um dano ambiental, que significa a cava, né? Que é um dano ambiental. Exatamente. O pessoal da CETESB entende que não e faz o monitoramento. Pois é. É por isso que eu acho oportuno nós trazermos esses técnicos para aí sim haver um embate técnico num nível qualificado para tal. Agora, eu só não acho que seja nada esquisito, nada estranho se falar que vai fazer monitoramento. Na verdade, é o dever da CETESB monitorar. Esse é um dos problemas justamente da discussão com a CETESB, né? Que existe a questão dos princípios. Os princípios têm que ser respeitados. Principalmente princípios que no Brasil se distorce e se leva para um contexto que não tem nem pé nem cabeça. Um deles justamente é o princípio da precaução, né? Você elimina toda a questão da precaução num caso desse, você aplica a prevenção, né? São os princípios de direito ambiental. Exatamente, doutor Ivan. Então, eu acho que quando a gente vai para os princípios legais, a gente começa a perceber que existe um monte, né? Um monte de situações onde isso é distorcido, como, por exemplo, o princípio do poluidor pagador, né? Eu tenho isso como um princípio muito interessante, né? Quando você tem um empreendimento e, por uma eventualidade, esse empreendimento acontece algum dano e o poluidor não vai ser só multado, como recuperar o meio ambiente, como vai pagar. Eles pegam esse princípio e colocam no licenciamento, né, como se o poluidor pagando pode poluir ou desmatar ou fazer tudo. Isso é uma distorção do princípio do poluidor pagador. Então, eu acho que nós temos que recuperar esses princípios. Eu concordo com você no sentido de que o monitoramento ele tem que ser feito e quanto mais esse monitoramento for público, melhor, porque nós temos uma mania de fazer o automonitoramento e aí a gente, por exemplo, pega empresas que mostram um relatório no final do mês sem problema nenhum. Aconteceu aí na barragem, né? Pois exatamente. A barragem estava absolutamente aprovada e liberada. Aquela empresa alemã, né? TUV. Exatamente. Então, o público ele é confiável, né? O público ele é uma situação que você tem mais confiança e mais capacidade de resolução. É dever do poder público, do ponto de vista instrumental, você regulamentar a atividade do particular, regulamentar a atividade do privado. Exatamente. E quando a gente fala de situações que envolvem alto impacto do ponto de vista ambiental, esse dever é ainda mais agravado. Por isso que eu acho que sim, as agências reguladoras têm um papel fundamental. No caso específico, a CETESB tem mais é que monitorar mesmo, acompanhar de forma bem transparente e bem pública, como você bem disse. Por exemplo, a questão do monitoramento, onde ele cabe? Ele cabe, por exemplo, né, quando a gente pega um empreendimento como esse, nós temos que deixar, como a CETESB faz, né, de analisar só o empreendimento. Nós temos que analisar o entorno, nós temos que analisar qual é o nível de poluição que já existe, capacidade de suporte do local, nada disso é analisado, né? Por exemplo, os navios que vão encostar aqui vão trazer gás de fracking, que é feito nos Estados Unidos e em várias partes do mundo, né? Nós sabemos que as cidades onde estão sendo realizadas essa extração pelo fracking estão tudo poluídas, estão tudo contaminadas. O aquífero de estados estão se misturando com petróleo, estão se contaminando por causa dessa atividade e nós vamos, de uma certa forma, estar incentivando essa situação. Além disso, cada local desse, que vem um navio desse, vem com uma composição de gás diferente. Isso vai ser monitorado? Por exemplo, nós temos o nosso gás de merluza, aquele praticamente vem numa constante, né? Você tem condições de analisar ele periodicamente e mostrar que esse gás é quase o mesmo sempre. Agora, o gás que vai chegar aqui é de uma parte cada vez de um mundo diferente, de lugar diferente. Ele pode vir com altas concentrações de enxofre, pode vir com altas concentrações de mercúrio, de metais, de substâncias que a gente nem conhece, nem capacidade de medir temos. E aí isso vai ser descarregado aqui, isso vai ser monitorado, isso sim é passível de monitoramento. Vai ser monitorado? Nós não sabemos, não está escrito em lugar nenhum.
Precisamos construir aí um bunker, né? Pois é, doutor. Pois é. Para fugir da explosão. O nosso ouvinte Vinícius, para a gente encerrar nossa entrevista, Jeffer, ele comentou comigo, mandou por WhatsApp, que ele estava sentindo um forte cheiro de gás na ponta da praia. Ele acordou de madrugada e não conseguiu dormir mais, estava preocupado, estava inseguro, e agora ele fica sabendo dessa notícia. Esse cheiro de gás que ele sentiu na ponta da praia, pode ter alguma coisa a ver com isso que você está conversando aqui com a gente? Deve ser uma previsão do futuro, né? Não tem nada a ver, porque o projeto ainda está em fase de licenciamento, né? Mas a chance... Não está em operação não ainda. está em operação. A chance de a gente vir sentir odores de gases, né? Por causa dessa descarga é muito grande, porque sempre há problemas na descarga, vaza um pouquinho, às vezes você é obrigado a fazer um degasamento para o líquido chegar. São uns processos meio complicados para esse navio estar parado muito próximo da Os gente. vizinhos do Vinícius tem que dar uma olhadinha lá no fogão, se de Ah, repente alguém deixou algum gás vazando. Gente, veja bem, às vezes a gente acha que o nosso gás, ele é totalmente seguro. Ele não é totalmente seguro. A gente precisa dessas empresas para que elas trabalhem de acordo com costumo dizer que elas têm que ser mais exigentes do que a própria legislação, né? Porque muitas vezes a dona de casa pode estar ligando um gás, dependendo da origem desse gás, que não é o nosso caso atualmente, ele vir com substâncias que podem comprometer a saúde das pessoas dentro de casa. Há tempo de impedir ainda esse projeto ou melhorar esse projeto? O que fazer, Jeffer? Olha, como o doutor Ivan propôs aqui, eu acho que é isso, a gente não pode inviabilizar processos que, de certa forma, traz o nosso desenvolvimento, né? Agora, que esse navio tem que sair do meio da nossa cidade, ir para um lugar seguro, que essa linha tem que ter um traçado diferenciado e não passar ao lado de residências e colocar as pessoas. Veja bem, às vezes não é nem a questão da explosão. Você tem segurança em dormir do lado de uma tubulação com 100 quilos de pressão e 50 centímetros de largura? Quem é que tem segurança? Quem é que tem segurança de dormir com um navio estacionado aqui, descarregando dioturnamente? Isso acaba com o seu sossego, acaba com a sua tranquilidade. Quer dizer, vai para um nível muito além de uma explosão ou de acontecer algum desastre que pode acontecer, né? É a questão da sua emoção, de como você se sente de ter uma bomba, né, do teu lado, né, dioturnamente, e você se saber se pode acontecer alguma coisa a qualquer momento. A não observância do princípio fundamental do direito ambiental, que é a precaução. Esse princípio não está sendo observado. Simplesmente isso. Eu estou muito preocupado, e essa entrevista aqui me deixou bastante sobressaltado aqui, e espero que as autoridades esclareçam melhor aí o nosso povo, o nosso público. Tem algum político que já abraçou essa causa, Jeffer? Olha, não, nós estamos apresentando devagarzinho essa questão para vários setores, né? Nós temos aí o Ministério Público e possivelmente a gente vai apresentar uma representação para que os cuidados necessários para esse empreendimento sejam tomados, né? E não colocar a população de Santos toda nessa pressão psicológica. Nós temos uma experiência horrível, que é o nosso gasômetro, né? Pessoas de mais idade do que eu converso, que eu era muito pequeno nessa época, viveram isso, dizem que foi um absurdo naquela época, e a gente vê as fotos, né, o nível de explosão e de destruição, e isso está tá na alma do santista, né? E a gente conviver com um navio desse do nosso lado é tudo o que nós não precisamos para viver mais tranquilo e, vamos dizer assim, proporcionar bem-estar, né? Bem-estar é meio controverso quando a gente diz, a pessoa, como é que eu posso medir o bem-estar do doutor Ivan, do Fábio, de todo mundo, né? Mas eu posso criar condições de bem-estar, e colocar esse navio bem longe daqui é uma condição de bem-estar. Jeffer Castelo Branco, diretor da Associação de Combate aos Poluentes, obrigado pela sua vinda ao programa, trazendo uma pauta tão relevante assim para a vida das pessoas. Obrigado, Jeffer. Roberto César, obrigado pelo convite, aos ouvintes uma boa semana, que tenhamos aí dias bons com sol, né? Para que a gente possa aquecer um pouco a nossa economia, passear e aproveitar a nossa cidade, a beleza da nossa cidade. Muito obrigado. Na volta dos comerciais tem mais informação, tem mais debate, prestação de serviço aqui no Jornal Litoral. É já já. Jornal Litoral, volta já.